O território do que hoje é Portugal passou por transformações sociais profundas ao longo dos séculos, muito além das simples trocas de reis, religiões ou elites dominantes. Uma das maiores mudanças foi a forma como o homem comum se relacionava com a guerra, o poder e a própria organização da sociedade. Antes da chegada dos romanos, durante o domínio romano sobre os povos germânicos, no período islâmico e depois na reconquista cristã, a vida das pessoas comuns mudou radicalmente. Antes da conquista romana da Espanha, a região era ocupada por diversos povos, como lusitanos, galaicos, cônios e vetões. Já existiam diferenças sociais. Havia chefes tribais, aristocratas guerreiros, sacerdotes, homens livres comuns, dependentes e escravivos. Porém, essa divisão era diferente da que existiria mais tarde, na Idade Média. O homem livre comum estava muito mais próximo da guerra. Em muitas comunidades, praticamente todo homem livre carregava armas, defendia sua aldeia ou clã e podia participar de expedições militares. A figura do camponês guerreiro era comum. A guerra não era monopólio de uma elite fechada, mas algo espalhado por grande parte da sociedade masculina livre. A chegada de Roma mudou completamente essa estrutura. Os romanos trouxeram um estado centralizado, cidades, estradas, impostos, burocracia e um exército profissional. A principal mudança talvez tenha sido justamente o monopólio da violência pelo Estado romano. Antes, tribos guerreavam constantemente. Depois, o exército romano passou a ser responsável pela guerra. Aos poucos, o homem comum deixou de ser um guerreiro habitual e passou a ser principalmente produtor, trabalhador e contribuinte. A vida urbana cresceu. Surgiram mercados, funcionários públicos, comerciantes e grandes proprietários rurais. A sociedade tornou-se mais organizada, mas também mais desigual e hierárquica. Com o tempo, especialmente no fim do Império Romano, os grandes latifúndios cresceram e muitos pequenos proprietários perderam autonomia. O homem livre armado das antigas sociedades tribais praticamente desapareceu. A população rural tornou-se cada vez mais dependente dos grandes senhores, enquanto o poder militar ficava concentrado no Estado e nas elites. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, povos germânicos como suevos e visigodos dominaram a região. Esses povos possuíam uma cultura mais militarizada, baseada na honra guerreira e em relações pessoais de fidelidade entre chefes e seguidores armados. Houve então uma mistura entre a herança romana e elementos germânicos. O poder central enfraqueceu, e a importância dos guerreiros voltou a crescer. Ainda assim, não ocorreu um retorno completo ao antigo modelo tribal pré-romano. A sociedade continuou desigual e dominada por aristocracias militares. Com a conquista muçulmana da Península Ibérica, novas mudanças aconteceram. O sul da península tornou-se mais urbano, agrícola e comercial. Técnicas avançadas de irrigação, novas culturas agrícolas e um comércio intenso enriqueceram várias regiões. A sociedade ficou ainda mais complexa, reunindo árabes, berberes, convertidos locais, cristãos sob domínio islâmico, judeus e escravos. Porém, a guerra tornou-se ainda mais especializada e profissional. Tropas organizadas, cavaleiros e forças ligadas ao poder político dominaram os conflitos. O camponês comum já estava muito distante da figura do guerreiro autônomo dos tempos antigos. Durante a Reconquista, surgiu novamente uma sociedade de fronteira bastante militarizada. Em regiões instáveis e sujeitas a ataques, muitos homens livres recebiam terras e privilégios em troca de serviço militar. Apareceram figuras como os cavaleiros vilãos, homens que não pertenciam à alta nobreza, mas possuíam cavalo, armas e importância militar local. Isso mostra que a guerra ainda não era totalmente monopolizada pela aristocracia. Em áreas de fronteira, homens comuns relativamente ricos ainda podiam exercer funções militares relevantes. Mesmo assim, ao longo da Baixa Idade Média e da formação dos reinos centralizados, a guerra tornou-se cada vez mais controlada por reis, nobres e exércitos profissionais. A pólvora, os exércitos permanentes, os impostos e a burocracia estatal reforçaram essa transformação. Aos poucos, o homem comum deixou definitivamente de ser guerreiro autônomo e passou a ocupar principalmente o papel de trabalhador, contribuinte ou recruta ocasional. Talvez a maior mudança histórica tenha sido justamente essa separação de funções. Nas antigas sociedades tribais, o homem livre era ao mesmo tempo agricultor, guerreiro e participante político da comunidade. Com Roma e os séculos posteriores, essas funções se dividiram. Soldados lutavam, burocratas administravam, aristocratas governavam e camponeses produziam. A sociedade tornou-se muito mais especializada, hierárquica e centralizada, alterando profundamente a vida cotidiana, as relações sociais e a própria visão que as pessoas tinham sobre poder, guerra e liberdade.